Fala galera, beleza? Daniel Alves aqui para mais um vídeo. Como prometido no vídeo passado, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho aqui, vou mostrar um pouquinho da delegação, né? E vamos falar aí sobre como trazer mais de 2.000 registros dentro de uma coleção, legal? Então no vídeo passado a gente criou aqui uma coluna Copy ID, né? Um fluxo no Power Automate, para alimentar os dados dessa coluna. Se você não viu, é muito importante que você veja, então dá uma pausa, acessa aqui o vídeo que vai estar no card, assiste lá e volta para cá depois para dar continuidade, tá? Entender como funciona aí vai ser muito importante. Legal? Então, bom, aqui nós já temos uma galeria, eu deixei pronto aqui uma galeria, e essa galeria, ela está conectada àquela base de dados mais 2K, que a gente fez a nossa coluna Copy ID, né? Então, ela já está conectada aqui, eu deixei ela ordenada para trazer o nosso ID do maior para o menor, então se eu vier correndo aqui, ele vai diminuir. Antes de eu correr aqui, eu vou mostrar para vocês, ó, vou inserir aqui um rótulo de texto, tá? Nesse rótulo de texto, vou colocar até aqui na frente, ó, acho que dá para ver bem. Vou colocar aqui na frente, vou colocar aqui quantidade, galeria, vou dar um espacinho e aqui eu vou pedir para ele fazer um count rows, tá? Então vou concatenar count rows da minha gallery, deixa eu ver, gallery 2 underline 1, gallery 2 underline 1 ponto raw itens, né? Então eu quero que ele conta aqui para mim todos os itens que tem dentro da minha galeria. Deixa eu colocar ele aqui em branco e dar uma escurecida nele para a gente conseguir enxergar melhor, tá? Então, ó, aqui a gente tem a quantidade que está me trazendo da base de dados e a quantidade que está me trazendo aqui da galeria. Ah, Daniel, mas ele só tem 100 registros em um e 2.000 no outro, tá estranho isso, né? Realmente, pessoal, tá estranho, porque, na verdade, na minha base de dados, eu tenho 3.400, e se não me falha a memória, 3, porque tem algum excluído aqui no meio, tá? Mas ele tá me mostrando que vai até 3.406. E na aplicação, tá me mostrando que eu só tenho 2.000. E na galeria está me mostrando que eu só tenho 100. Por que isso? Bom, vamos lá. Na galeria, o Power Apps ele é inteligente, digamos assim. Então, quando eu conecto uma base de dados direto, ele vai falar, olha, eu vou te trazer de 100 em 100. Então, eu vou te trazendo de blocos de 100 e conforme você vai precisando, você vai rolando, eu vou te trazendo mais. E assim eu não peso tanto a sua aplicação. Então, ó, por exemplo, eu tenho aqui, ó, 100 registros na minha galeria, né? Se eu vier rolando aqui, ó, vai chegar uma hora que ele vai falar, opa, agora você precisa de mais 100. Então, agora você tem 200. E aí você precisa de mais 100. Então, eu vou te trazendo de 100 em 100 para não pesar tanto a sua aplicação. E aí, né, a gente chega num acordo legal. E ele vai trazendo, tá? Mas pode ser que eu precise fazer um filtro, por exemplo, e aí nesse filtro ele me dê problema de delegação. E aí eu vou ter um problema, né? Como o nome já diz, eu tive um problema de delegação. A delegação, ela é uma informação que fica aqui, ó. Então, sempre que você se deparar com isso aqui, com essa mensagem, é uma mensagem de delegação. E ela quer dizer o quê? Olha, Daniel, isso que você está me pedindo está além do que eu posso fazer, tá? Então, por exemplo, se eu peço para ele contar, que é esse caso aqui, ó, eu falei para ele aqui, ó, conta a minha base de dados, conta para mim quantas linhas tem na minha base de dados. E aí ele me deu um tracejado azul aqui com aviso de delegação. É como se ele me dissesse, Daniel, eu vou contar para você lá a sua base de dados, tá? Só que eu tenho um problema, cara, eu só consigo enxergar até 2.000. Passou de 2.000, eu não vou conseguir contar mais, tá bom? Então assim, ó, vou contar, não que eu não consiga contar, mas eu consigo contar só até 2.000. Ah, Adriel, mas até 2.000
não tem como mudar isso? Não, pessoal, aqui em configurações, na verdade o 2000 é porque já mudamos, né? Porque ele vem por default aqui, ó, em quantidade de linha de dados, 500, tá? E esse valor a gente pode aumentar até 2000. Então, assim, ele me trouxe 500, ele me trouxe 2000 porque eu já aumentei. Ó, mudei lá para 500, vou fechar aqui de novo, ó, pedi para ele contar novamente e agora ele me trouxe só 500. Tá? Então, por default, a sua aplicação lá em configurações vai vir 500, tá? Então, o que você consegue fazer é aumentar para 2000. Se eu tentar colocar 2001, ele já me dá a informação que o valor deve estar entre 1 e 2000, tá? Então, vou voltar aqui para 2000. Vou tirar aqui o parênteses e vou colocar novamente só para ele fazer a contagem novamente, ó. Ele vai retornar para 2000. Retornou aqui para 2000, só que eu queria que ele contasse todo o valor para mim. Não quero que ele conte só até o 2000. Como que eu faço, né? Outro problema que eu teria também. Aqui, vamos supor que eu precise fazer um filtro aqui, ó. E eu fale para minha base de dados, olha, eu vou filtrar você tudo que o ID for maior do que 2001, por exemplo, tá? Ele deu uma travadinha aqui, ó. Acabei clicando aqui capturou ali a base, então ele deu uma travada. Então eu vou falar para ele aqui, ó, filtra para mim tudo que mais 2K, né, que é a minha base de dados, for maior do que, vamos colocar aqui, ó, antes da gente jogar mais alto, eu vou colocar aqui para ele filtrar tudo que a base mais 2K for maior do que 1500, tá? Filtra aqui o ID, né? Então a minha coluna ID for maior do que 1500, beleza? Então estou falando para ele ir lá na minha base de dados e filtrar tudo que o ID for maior do que 1500. E repare que ele deu novamente aqui o problema de delegação, ó. Por quê? A coluna ID, ela não é uma coluna delegável. O mais não vai funcionar. O maior, aliás, né? O maior não vai funcionar na coluna ID. Então ele só vai funcionar até 2000 registros. Então repare que eu tenho lá, ó, 3.400 registros. Então ele teria que me trazer mais do que só 502, né? Porque eu pedi para ele filtrar o que for maior que 1500. Então, ou seja, eu tenho mais de 1500 registros lá. Mas ele só vai conseguir fazer isso até o 2000. Ele não vai conseguir passar disso, tá? Então é um problema. Aqui entra a nossa coluna Copy ID, tá? Porque a coluna Copy ID, ela é uma coluna numérica e ela é uma coluna que ela vai aceitar essa delegação. Então, ó, um exemplo, se eu vier aqui agora e mudar para Copy ID, deixa eu ver se eu coloquei o nome correto que está lá, Copy ID, tá, legal. Acho que minha base de dados aqui não atualizou, peraí, deixa eu já atualizar ela. Bacana, atualizou. Então eu pedi para ele trazer a Copy ID, tudo que for maior que Copy ID. E repare que ele voltou aqui, ó. Deixa eu ampliar. Repare que ele voltou aqui para 100. Por que para 100? Porque ele aceitou a delegação e ele vai fazer para mim os blocos de 100 em 100, ó. 200, 300. Legal? Então, a importância da nossa coluna Copy ID. Outra coisa que a coluna Copy ID vai fazer a diferença. Eu preciso fazer um count na minha base de dados. E aí eu tenho esse problema de delegação, né? Eu tenho um problema aqui, ó, que eu estou falando para ele contar minha base de dados e ele está falando que minha base de dados tem 2000 registros. E não é verdade. A minha base de dados tem muito mais do que 2000 registros. Como que eu consigo, então, contar toda a minha base de dados? Bom, eu tenho um código que eu vou disponibilizar para vocês, mas primeiramente eu vou vir aqui na minha tela, na propriedade onVisible, eu vou colar esse código, eu deixo ele sempre pronto aqui, tá, pessoal? Eu tenho um código que eu deixo pronto para sempre que eu preciso, eu só faço as alterações necessárias. Então eu vou colar esse código aqui
vou explicar esse código e vou deixar também disponível para vocês na descrição desse vídeo, tá? Então, bom, o que esse código faz, Daniel? Esse código monta uma coleção com todos os registros que eu tenho dentro da minha base de dados. Mas para que eu consiga fazer isso, eu preciso ter a minha coluna Copy ID ou ID espelho, né? Justamente o que criamos no vídeo passado, tá? Então, bom, aqui eu preciso dar um nome para essa coleção. Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui col mais 2K. Esse vai ser o nome da minha coleção. E aqui eu quero que ele faça um filtro na minha base de dados. Qual que é a minha base de dados? A mais 2K. Então faz um filtro na minha base de dados aonde a coluna Copy ID for menor ou igual a 2000. Ou seja, pega para mim o Copy ID lá do 1 até o 2000 e traz para dentro dessa coleção, tá? Então é isso que ele vai fazer aqui. Só que eu quero que a hora que você acabe de fazer isso aqui, você volte lá na minha mais 2K e pegue tudo que for maior do que 2000 e menor ou igual a 4000. Ou seja, ele pega os 2000 primeiros, volta lá, pega mais 2000 e assim por diante, tá? Então o código que eu tenho aqui está até 12.000 registros, porém eu tenho menos de 4.000, só esses dois blocos aqui já resolveria, tá? Mas vou deixar os demais aqui também, não tem problema nenhum. Pessoal, quem já acompanha sabe, ó, copiei o mais 2K, vou dar 2 cliques aqui em base de dados, Ctrl D para selecionar os demais, Ctrl V para colar tudo de uma única vez. Beleza? Então, ó, eu já tenho aqui montando a minha coleção no OnVisual da página, então sempre que entrar nessa página, ele vai criar essa coleção. Então, vou sair aqui da página, vou lá para a página Telaforms 2 e vou retornar para a minha página novamente. Repara que ele está carregando aqui em cima, ó, acabou de carregar, criou minha coleção, e agora eu vou falar para ele aqui, ó, que ele vai contar, ao invés da base de dados, ele vai contar a col mais 2K. Então agora ele não vai mais contar a minha base de dados direto, ele vai contar a minha coleção, ou seja, eu busquei todos aqueles registros da base de dados e salvei em cache na minha aplicação. Pessoal, cuidado com isso, tá? Já adianto para vocês, ó, a aplicação começou até a dar umas travadinhas aqui. É algo que, dependendo da quantidade de dados na sua base, dependendo da quantidade de colunas, pode trazer um problema de performance gigantesco para sua aplicação, tá? Então evitem ao máximo. Tentem trabalhar com colunas delegáveis, tenta trabalhar com filtros delegáveis, se for o caso, um botãozinho ali, carregar mais dados, tá? Mas se não tiver jeito, tiver que fazer, essa é a solução, tá bom? Então aqui, ó, reparem que agora ele já trouxe para mim aqui a minha quantidade de 3.403 registros, tá? Como eu falei, aqui o ID é 3.406, mas eu apaguei aqui no meio algumas linhas, então a contagem de linhas é 3.403, tá? Então ele está falando, ó, na sua coleção você tem 3.403. Então eu já resolvo aquele problema de delegação. Pode ver que nem a mensagem de delegação apareceu mais. Beleza, pessoal? Isso foi só um overview mais básico, mas espero que ajude bastante vocês aí. Eu sei que é uma dúvida que tem aí nas comunidades. Foi uma dúvida que eu tive quando eu estava iniciando e eu espero que isso ajude vocês. Bacana? Aquele like lá para ajudar o canal. Vou deixar o código aqui na descrição, então pega aí, já guarda no bloquinho de notas. Um forte abraço, até o próximo vídeo.